Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A família do ministro foi informada dos cancelamentos nesta manhã por comunicados enviados pelo Consulado-Geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo. O governo americano informa que os vistos foram cancelados porque, após a emissão, abre aspas, surgiram informações indicando que a mulher de Padilha e também a filha não eram mais elegíveis. Alexandre Padilha, ele comandava a pasta da saúde em 2013, governo Dilma, quando o programa Mais Médicos foi criado, e nesta semana os vistos de funcionários do governo ligados ao programa naquela época também foram cancelados. Eu começo com você, Kobayashi, para analisar essa questão dos vistos aí, isso pode ter uma escalada. E o detalhe foi o seguinte, o Padilha também teria seu visto cancelado, mas o visto dele já estava cancelado, então ele não teria visto nesse momento para entrar nos Estados Unidos e por isso que houve o seu cancelamento, que ele já estava vencido e, portanto, não houve o cancelamento. Mas isso pode escalar, Kobayashi? Pelo que entendi desse fato, Marcelo, é claro que isso está dentro de um contexto de uma crise das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, mas isso tem a ver somente com o programa Mais Médicos, que foi liderado pelo então ministro da Saúde, agora novamente Padilha, lá nos governos anteriores do PT. E aí a gente se lembra que há uma relação histórica negativa, de não relação, inclusive, entre Estados Unidos e Cuba, e esse programa aqui no Brasil serviu, inclusive, para financiar boa parte do que ia para Cuba diretamente e não para os médicos cubanos que aqui prestavam o serviço. Então, de alguma maneira, o Brasil foi entendido nesse contexto todo como um financiador da ditadura cubana, que é muito atacada pelos Estados Unidos. E, historicamente, a gente sabe toda a história que envolve os dois países. E aí, quando há um cancelamento do visto da família do ministro, é aquela coisa que a gente está ouvindo dia sim, dia também. Respeitar a soberania do Estado americano. Quem decide quem entra nos Estados Unidos são os Estados Unidos. E aí a esposa, a filha e a família do ministro só se somam a milhões e milhões, centenas de milhões, mais de 100 milhões, mais da metade dos brasileiros que não têm visto americano e podem conviver tranquilamente aqui no território brasileiro, o nosso país. Então não há nada de muito grave, isso não é represália em relação a todos os fatos que a gente estava comentando há pouco aqui da justiça brasileira e das ações que constam na carta do Donald Trump quando anunciou a taxação, enfim, isso aí é simplesmente mais uma decisão dos Estados Unidos contra atores e familiares desses atores que teriam trabalhado para fortalecer ditaduras mundo afora, no caso, a ditadura cubana. E, Dávila, isso vem um dia após o Padilha ter respondido na rede social X, falado sobre essa questão. Então, agora, hoje, houve essa decisão. Dávila. Além de ter sido o protagonista do programa Mais Médicos, que, no fundo, era, assim, um trabalho escravo, na qual o médico ficava com menos de 20% do ordenado dele, o resto era devolvia para a ditadura cubana, ele ainda justificou, ou seja, então os Estados Unidos pode chegar e falar que essa pessoa é uma persona não grata, não é uma pessoa desejada de entrar nos Estados Unidos. E como bem disse o Kobayashi, essa é uma decisão soberana. O país escolhe, por isso que existe visto, para você escolher justamente quem você deseja entrar ou não no seu país. Então, isso e outra coisa, não podemos esquecer o histórico do secretário de Estado, que descende de família cubana, que sabe exatamente o que é a ditadura cubana, por isso que mudaram-se para a Flórida, e tem horror a essa história de países na América Latina que apoiam ditaduras, como é o caso da ditadura de Cuba. E o Brasil tem essa estreita aproximação com Cuba, um programa que foi concebido pelos cubanos e o Brasil financiou a ditadura cubana. Ou seja, para eles isso é uma afronta. E o Brasil está aí atuando. Na verdade, não é o Brasil. Nós estamos vendo como política pública é feita no Brasil. É isso que os Estados Unidos está desvendando nesse caso do Mais Médicos. Olha a política pública como ela é desenhada em governos no qual, para manter relação com ditaduras de esquerda, fazem qualquer negócio, até inventam um programa para pagar menos de 20%, 30% do ordenado ao médico, para o resto ser um devolvido ao governo cubano. É um escândalo. A boa notícia é que os Estados Unidos vêm revelando aquilo que nós fomos incapazes
e revelado durante tanto tempo. Na época do programa, teve uma ou outra crítica aqui, mas logo depois foi silenciada essas críticas. Ninguém mais tocou no assunto, o programa continuou andando e graças a alguns médicos corajosos cubanos, Marcelo, que denunciaram esse esquema, é que teve uma certa publicidade. Mas aí, aquela simpatia da esquerda com a turma da cultura e do jornalismo simplesmente varreu esse problema para debaixo do tapete e somente agora foi reavivido nessa questão da perda de vistos de autoridades envolvidas com esse programa com a ditadura de Cuba. O fato, Mota, é que neste momento o programa ele tomou uma outra dimensão de fato e priorizando os médicos brasileiros. Nós sabemos que há uma concentração, né? Até o número de médicos que tem no Brasil é compatível aí com países até do primeiro mundo. O problema é a divisão, né? Então esse era o grande argumento. Ó, ninguém quer ir para lá, nos rincões, no norte e nordeste, então a gente vai ter que precisar trazer mão de obra de fora. Mudou-se a regra, Mota, então comprova que aquilo não estava sendo feito da maneira como deveria ser feito mesmo. Por favor, Mota, o seu microfone, por favor. Desculpa é fácil de arranjar, né, Marcelo? O fato é que o governo americano revogou vistos de funcionários do governo brasileiro ligados a esse programa Mais Médico. Por quê? Porque para o governo americano, assim como para muitos brasileiros de bom senso, esse programa Mais Médicos foi um esquema de exploração de médicos cubanos criado com o objetivo de enviar dinheiro para o regime cubano, que é uma ditadura. A pessoa pode gostar de Cuba, pode achar uma maravilha, mas tenha pelo menos a decência de admitir que Cuba não é uma democracia. Cuba é uma ditadura. Segundo o governo americano, esse esquema foi acobertado, foi montado por autoridades brasileiras e ex-funcionários da Organização Pan-Americana de Saúde. E aí é sempre bom lembrar, como os meus colegas já disseram, o visto é um benefício que um país concede a visitantes estrangeiros. O visto não é um direito. Ninguém tem direito a um visto americano. Ninguém tem direito a ir para a Disney. Aquelas pessoas que se envolvem em atos que afrontam os interesses dos Estados Unidos e se envolvem nesses atos de pura e espontânea vontade, com entusiasmo. Essas pessoas não podem se surpreender quando perdem o visto americano. Ora, o mínimo que a gente espera desses radicais que fazem esses discursos inflamados é coerência. Quem apoia a ditadura cubana não deve fazer compras e passar férias em Nova York, Miami e Los Angeles. Há outras opções como Havanas, Caracas e Teherã. A gente observa essa escalada das punições, né, por vários motivos e longe de haver uma solução, né? Os eventos que eu acompanhei essa semana aqui do agronegócio, a preocupação justamente dos atores, né, com o que pode acontecer e de fato a necessidade do governo brasileiro abrir um diálogo de fato de alguma forma lá com os Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo estamos acompanhando essa mudança na geopolítica mesmo, quer dizer, parece que é algo que veio para ficar, né? Assim, é uma nova forma de fazer política comercial e a própria política propriamente dita. Como é que você avalia, assim, você imagina que o Brasil terá mais efeitos cada vez mais aí, ou pode haver aí, de fato, ou o governo quer de fato aí estabelecer um contato, ou essa situação política também o favorece? Olha, a gente precisa se lembrar que a relação Brasil e Estados Unidos é uma relação bicentenária, é uma relação de muito tempo, uma relação histórica, tradicional, inclusive, das mais fortes, né? Estados Unidos e China são os dois principais parceiros comerciais no Brasil. A questão é que essa relação Brasil e Estados Unidos não foi bem tratada pelo presidente brasileiro, pelo presidente da República. Aliás, é uma relação que veio sendo estressada a cada momento que havia uma oportunidade do presidente brasileiro de fazer as suas críticas, não só
ao país americano, mas também ao líder, ao presidente que lá está, o Donald Trump, desde antes, inclusive, de se eleger. Vamos nos lembrar que o presidente da República aqui no Brasil declarou manifestação de vontade, de apoio, de torcida para a opositora do Donald Trump, para Kamala Harris. Isso já não é tão bem-vindo, assim, numa diplomacia internacional, esse tipo de torcida para quem será o novo chefe de Estado do outro país, né? Principalmente alguém que fala o tempo todo de respeitar o que acontece no outro território, autodeterminação dos povos, soberania, enfim, isso que fica no discurso muito longe da prática. E essa relação foi tão maltratada, não só em relação à pessoa, ao Estado, mas principalmente à moeda americana, em todas as oportunidades que o presidente brasileiro teve, que a relação estressou de vez. E isso escalou para essa série de punições que a gente está vendo, sanções vindas dos Estados Unidos. A taxação, a aplicação da lei Magnitsky ao ministro da Suprema Corte aqui no Brasil, que no meu ponto de vista não tem lá muito a ver com aquilo que está escrito na carta. Não vamos ser tão ingênuos de acreditar que de fato é aquilo. Tem muito mais a ver com as recentes e fortes declarações do presidente brasileiro contra principalmente a hegemonia do dólar. Se fosse só pelo fato de uma ofensa a direitos fundamentais, hoje, nesse 15 de agosto, o presidente americano estaria estendendo um tapete vermelho para o ditador russo, para o Vladimir Putin, né? Assim, como é que ele é tão contra a ditadura a ponto de aplicar tantas sanções aqui no Brasil, a ofensa a direitos humanos, e aplica as sanções aqui no Brasil, e lá está lá recebendo com tantas honrarias o Vladimir Putin. Enfim, a gente sabe que, de fato, o que tem a ver é essa série de discursos desencontrados do presidente Lula a respeito da hegemonia do dólar, e em especial quando a gente analisa o timing que tudo isso aconteceu, foi logo na semana que sucedeu a cúpula dos BRICS, em que esses discursos ecoaram com mais força pela relevância dos BRICS mundo afora. Então, de fato, é uma relação que agora, para se reaproximar, vai depender de muito esforço diplomático, vai precisar de acordo, vai precisar de algumas sessões, que eu não sei se o presidente brasileiro está muito afim de ceder, de dar o braço a torcer, porque em todos os seus discursos ele efusivamente critica o presidente americano. Então, nós estamos num cenário de imprevisibilidade. Sabe-se lá o que vai acontecer no próximo ano, nos próximos 2 anos, 3 anos pela frente. Isso vai depender de muitas questões, não só de como o Brasil trata diplomaticamente essa relação, mas de como serão as eleições do ano que vem, como serão as taxações, se permanecerão, aumentarão, diminuirão ou cessarão, enfim, tem muitos fatores que vão influenciar no futuro da relação de 200 anos de Brasil e Estados Unidos. E atenção, termina então agora a reunião entre Trump e Putin. O encontro durou quase 3 horas, portanto. Em instantes, os dois chefes de Estado vão falar à imprensa e é claro que nós vamos trazer aqui para você ainda nos pingos dos is nessa edição, a partir do momento que houver então a participação dos dois presidentes após esse encontro no Alasca. Voltando àquele tema, né, eu vou perguntar para o Dávila o seguinte, né, essa questão da soberania, né, que muito se falou assim, não pode mexer na soberania nacional, aqui a ingerência na justiça, mas aí o presidente foi lá na Argentina e disse que Cristina Kirchner tinha que ser solta, né, quer dizer, então lá pode, aqui não pode falar nada, Dávila? Não procure coerência com populistas, Marcelo. Populistas é isso mesmo. O populista joga para a plateia conforme a música do momento. O fato é o seguinte: o Lula é chefe de Estado brasileiro. Ele não é líder partidário, ele não é o líder da esquerda. Hoje, ele é presidente da República. Ele é o chefe de Estado. Chefe de Estado tem que pegar o telefone, ligar para Donald Trump, dizer para esquecer todos esses desaforos que ele fez, olharmos para frente e manter essa relação de 200 anos bendita pelo Kobayashi. Afinal de contas, quem vai perder 130 bilhões de reais de exportação somos nós, brasileiros. Quem vai perder 120 a 150 mil empregos por ano somos nós, brasileiros. Veja só, a gente está falando do exemplo do estado de São Paulo, só a cidade de Piracicaba deve perder 1,3 bilhão de dólares de exportação, porque lá é um grande centro de exportação de maquinário para os Estados Unidos. O presidente da República tem que resolver esse problema. Essa é a função dele.
Ele não tem que achar que vai perder o aplauso da claque da esquerda, porque vai ligar para o presidente dos Estados Unidos, e isso, na verdade, é se rebaixar. Não é nada de rebaixar, é função do chefe de Estado. Esta negociação só será destravada com este telefonema. Não haverá clima para técnicos do governo conseguirem reduzir tarifas se não houver a ligação do presidente brasileiro para o presidente norte-americano. Isto é fato. E o fato foi constatado pela porta fechada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao procurar Scott Bessent nos Estados Unidos. Não haverá negociação em nível ministerial ou técnica se não houver o telefonema de Lula para Donald Trump. Mas Lula dá todos os sinais que não vai fazer isso, que isso é se humilhar, que isso é se rebaixar, o que é uma tolice absoluta. E esta tolice está custando centenas de empregos e bilhões de reais de exportação para os Estados Unidos. O Brasil não merece uma pessoa tão irresponsável que coloca a sua postura ideológica à frente da defesa dos interesses nacionais, como deveríamos esperar de um presidente da República. O fato é o seguinte, né, Mota? A maneira como nós fizemos até agora, né, os pronunciamentos, as falas, as questões no BRICS, no dólar e tudo mais, chegou-se a esse momento. Ou seja, se não mudar a forma, como disse o Dávila, telefonema, uma aproximação, não vai sair nada, né, Mota? Eu tenho até um ponto de vista um pouco mais avançado. Eu acho que não vai sair nada de jeito nenhum. Para mim, essa causa é completamente perdida. Mais uma vez, eu quero lembrar a diferença que existe entre Estado brasileiro, governo brasileiro e Brasil. Muitas vezes as pessoas se referem ao governo brasileiro como se ele fosse o Brasil. Não é. O governo brasileiro é um grupo de políticos que ganhou a última eleição, foi eleito e vai ficar lá temporariamente. Tem um projeto político bastante claro, alinhado com o que há de pior no pensamento de esquerda. É uma visão de que o Estado é todo poderoso, que o Estado vai resolver tudo. É uma visão de que podem fazer qualquer coisa impunemente, porque eles são o governo. Eles acham que eles realmente são o Brasil, que eles são donos de todas as vontades, que é um pensamento muito parecido também com o que impera em certas partes do Estado brasileiro. A diferença de Estado para governo é que o governo deveria ficar lá temporariamente, né? Entra no governo, sai outro, entra no governo, sai. O Estado é aquela parte que fica lá o tempo inteiro, não vai a lugar nenhum, eles vão estar lá por muito tempo até se aposentarem. Então existe claramente uma visão de mundo que é tão profundamente equivocada que eu acho, eu realmente tenho admiração pelo Dávila quando ele fala assim desse governo teórico, né? Deveria pegar o telefone, ligar, reconhecer os erros que cometeu. Não vai rolar, porque a gente está falando de uma turma que tem uma visão de mundo da década de 1980, antes da queda do Muro de Berlim. Eles realmente acham que, se aliando a Cuba, Venezuela, Irã, eles vão construir uma nova ordem internacional. Olha aqui, eu tive uma ideia. Vamos adotar uma outra moeda. Vamos abandonar o dólar. Pensa nisso. Pensa no que se passa na cabeça de pessoas que acreditam, primeiro, nesta possibilidade. Segundo, que ventilar uma ideia dessas, estando na posição de governo de um país que é a 8ª economia do mundo, não traria nenhuma consequência. Isso, na minha opinião, só pode ser duas coisas. Ou um erro de julgamento tão grande que deveria resultar, né, na incapacitação desse governo. Não, um governo que tem um erro de julgamento desse tipo não pode continuar. Ou significa que alguém chegou lá no ouvidinho do governo e falou: vai lá,
vai que é uma boa ideia. Pode falar que eu garanto, não vai acontecer nada. E aí aconteceu, as coisas aconteceram, vieram consequências inesperadas. Então, eu acho que não existe a mais remota possibilidade de haver qualquer tipo de negociação, porque esse problema não ocorreu por acidente. Esse problema ocorreu como consequência de uma sequência de ações ao longo de vários anos, que incluíram, inclusive, episódios que parecem coisa de minissérie, daquelas minisséries mal feitas, né? As pessoas pegarem o microfone, usarem palavras de baixo calão para se referir, não é a qualquer um, não, para se referir a algumas das pessoas mais importantes do mundo da política e dos negócios no mundo inteiro. Como é que um país coloca no inquérito criminal um cidadão americano que, por acaso, não que eu acho que a justiça tem que olhar para a capa do processo, eu já disse que não, mas se trata do homem mais rico do mundo, dono, entre outras coisas, de uma das redes sociais que talvez seja mais poderosa hoje. Ele foi incluído num inquérito que está aberto há muito tempo e ninguém sabe exatamente por quê. Eu não sei se vocês lembram, ele foi notificado através de uma postagem nas redes sociais. Assim, e aí ficou lindo ver alguns juristas tentando explicar, né, como é que alguém pode ser notificado através de postagem de rede social. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas listando a coleção de absurdos. É só para dizer o seguinte, eu não vejo nenhuma possibilidade deste cenário, né, de alguém do governo pegar no telefone, olha, vamos sentar e conversar, vamos... Eu acho vã essa esperança de que o governo negocie para que as sanções sejam retiradas. Eu vou dar o meu palpite. Se alguém está em posição de fazer essa negociação, não é o atual governo.